Chegamos finalmente ao halving do Bitcoin, que na verdade vai ser daqui a 2 dias. Hoje é quarta-feira, sexta-feira, daqui a 2 dias vai acontecer o halving, que eu já expliquei várias vezes. Ele diminui pela metade a inflação, a quantidade de produções de Bitcoins novos. Atualmente nós temos 6,25 Bitcoins sendo minerados, produzidos por dia. A partir de amanhã isso vai cair pela metade, tá vendo? Ó, começou 50, depois 25, depois de 25 foi para 12, depois de 12 foi para 6,5 no terceiro halving. Esse é o quarto halving que a gente vai ter daqui a 2 dias, que vai diminuir de 6,25 para 3,12, alguma coisa. Ou seja, a oferta de Bitcoin vai cair pela metade. Caindo a oferta pela metade, a demanda continua subindo, o Bitcoin vai explodir. Nesse vídeo eu vou te falar exatamente qual o preço, qual o valor o Bitcoin vai chegar daqui a um ano, qual o preço, o valor do Bitcoin pode chegar no máximo da alta que a gente vai ter nesse ciclo. Será que o Bitcoin chega a 100 mil dólares, 150 mil dólares, 200 mil dólares? Eu vou te mostrar de forma técnica, de forma fundamentada, a previsão de preço após o halving. Lembrando, sempre que a gente está perto do halving ou no halving, é isso que acontece. O mercado cai. Historicamente, em todos os halvings, o mercado caiu. A gente consegue ver até aqui nesse gráfico que ele marca todos os halvings, tá vendo? Ele marca o primeiro halving, ele marca o segundo, o terceiro e o quarto. E uma coisa que a gente pode ver, ó, segundo halving aqui, Bitcoin caiu, tá vendo? Ele estava em torno de 800 dólares, ele foi caindo até 500 dólares e depois ele teve essa alta absurda. Outro halving que a gente teve aqui, o halving aqui de 2020, tá vendo? O Bitcoin aqui ficou lateralizado, ele caiu um pouco no dia do halving, é porque eu não consigo dar zoom aqui, mas ele caiu um pouco também. E hoje temos o halving aqui, que o que está acontecendo? Esse mês, inclusive, eu falei no vídeo passado que esse mês seria um mês de queda para o Bitcoin. Por que eu falei que esse mês provavelmente seria um mês de queda? Porque se a gente colocar aqui na vela mensal, olha só, a gente colocando na vela mensal, a gente teve 7 velas de alta. Um mês de alta, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses seguidos de alta. E eu falei, galera, provavelmente esse mês 8 vai ser um mês de queda, um mês de correção. Primeiro, porque é o mês do halving, que normalmente no halving o preço cai. Eu sempre falo isso, exatamente no mês do halving o preço cai e depois ele dá aquela disparada absurda. Mas no mês do halving ele cai e isso nunca aconteceu antes. A gente nunca teve antes 7 meses de alta seguida igual estamos tendo agora. Pô, esse gráfico aqui tá muito sujo, né, galerinha? Olha só, vou excluir isso daqui, vou limpar um pouquinho para vocês. A gente nunca teve mais de 7 velas de alta. Até nos outros períodos de alta, a gente consegue contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas de alta aqui, no máximo, no máximo. Mais de 7 a gente nunca teve aqui, a gente está em 7, essa daqui seria a 8ª e obviamente não aconteceria, igual não está acontecendo. Provavelmente a gente vai fechar esse mês de abril em baixa. Provavelmente, não é certeza, mas provavelmente. Esse halving, nesse ciclo de alta, o Bitcoin pode atingir, olha só, o preço do Bitcoin pode estar a caminho da cobiçada marca dos 100 mil dólares. Lembrando, agora estamos em torno de 62 mil dólares, especialmente após superar sua máxima história de 2021 antes do halving. Isso nunca tinha acontecido. A gente superou os 66 mil dólares, tanto que a gente chegou a 73 mil dólares, né? A gente superou os 66 mil dólares, que era o topo do último ciclo. Isso nunca tinha acontecido antes do halving, né? Enquanto alguns estão estabelecendo metas de preço ainda mais alto, tem gente que está falando em 300, 400, 500 mil dólares de preço nesse ciclo de alta. Eu vou mostrar para vocês porque graficamente, mas por enquanto vamos dar uma olhada aqui. Os analistas das corretoras da Bitfinex esperam que a incrível demanda impulsionada por ETF, ou seja, a demanda está só subindo tanto por parte do varejo, ou seja, comprador como eu e você, como por parte institucional através dos ETFs. No relatório de pesquisa de mercado compartilhado com a Cointelegraph, os analistas disseram: nossa análise prevê um objetivo de preço conservador, exatamente isso, conservador, entre 100 a 120 mil dólares no mínimo para esse ciclo, entre 100 a 120 mil dólares no mínimo. Está alcançado até o quarto trimestre de 2024 e o pico do ciclo ser alcançado em algum momento em 2025. Na verdade, eu acho que o pico do ciclo deve ser no começo do ano de 2025, porque normalmente esses ciclos têm sido cada vez mais curtos, né? Os ciclos de alta do Bitcoin. O ritmo da tendência de alta após abril de 2024 for semelhante ao da tendência de alta desde a mínima de novembro de 2022, ou seja, ele está contando como se a gente estivesse na metade, né, do ciclo de alta e ela fosse parecida com a primeira metade que a gente teve. Assim sendo, ele poderia estar por volta de 150 mil dólares aí perto de outubro de 2024.
2025. Mas essa estimativa aqui eu acho bem bunda, não acredito muito nisso não, porque ele tá... quem disse que a gente tá na metade do ciclo, entendeu? Eu acho que esse ciclo, inclusive, vai ser mais curto, por isso que eu tô falando que o pico deve ser aí no começo de 2025, porque cada ciclo de alta ele tem sido cada vez mais curto. No entanto, os avanços pós-halving durante os ciclos de alta anteriores foram muito mais acentuados do que os avanços pré-halving. É isso que eu tô falando para vocês. Isso daqui não faz muito sentido, mas tá tudo bem. Vamos ver graficamente agora, comparando com os ciclos passados, o tanto que o preço pode chegar. Vamos ver a partir do segundo ciclo, porque o primeiro halving, o primeiro ciclo do primeiro halving, a moeda era muito embrionária ainda, eu nem conto. Enfim, a partir do segundo ciclo, que é a partir de 2013, olha só, um ano antes do halving, o preço, um ano antes do halving, desse segundo halving, o preço estava em cerca de $250. No dia do halving, o preço já chegou 3 vezes mais, a mais de $700, e um ano depois do halving, o preço já estava praticamente mais de 300% acima em $2.500, chegando no pico do ciclo, provavelmente um ano depois disso aqui, chegando em torno aqui de cerca dos 18, 19 mil dólares que a gente acompanhou. Depois disso, no último ciclo, esse último ciclo que a gente teve agora, um ano antes do halving, que foi lá em 2019, ele estava cerca de 7 mil dólares. Exatamente no halving, ele estava 9 mil dólares, e um ano depois desse halving, ele chegou à marca aí dos 58 mil dólares. E se você tivesse vendido, por que ele está falando, Chacão, um ano antes e um ano depois? Tá até aqui, ó, um ano antes e um ano depois. Porque normalmente, historicamente, esse um ano antes e um ano depois são boas oportunidades de compra e boas oportunidades de venda. É pra gente ter um padrão de tempo, entendeu? Por exemplo, se você tivesse vendido aqui a 58 mil dólares, comprado exatamente no dia do halving de 9 mil dólares e vendido a 50, em torno aqui do 58, 50 e poucos mil dólares, que é onde ele estava, você teria feito mais de 400% de lucro. Teria sido um ótimo ponto de compra e um ótimo ponto de venda. É óbvio que não teria sido no ponto mais baixo e nem no ponto mais alto, mas teria sido um ótimo ponto de compra e um ótimo ponto de venda. Você nunca vai acertar o ponto mais baixo e acertar o ponto mais alto. Não existe isso. E agora ele está fazendo uma projeção aqui para o halving que a gente tem um ano antes. Estava em torno de 27 mil dólares, um ano antes. Aqui, exatamente no halving agora, ele está em torno de 63 mil dólares. A gente pode até olhar exatamente no halving. E lembrando, o preço ainda pode cair, também 62 mil dólares por aí. O preço ainda pode cair, porque ainda faltam 2 dias por halving. E eu não acho que o preço vai subir, né? Mas pode acontecer tanto dele flutuar para cima quanto para baixo, mas vai ser em torno disso, em torno dos 60, 65 mil dólares. E agora, Sharkon, qual a projeção de futuro, qual o preço máximo que após o halving, nesse ciclo de alta, o Bitcoin pode chegar? Ele pode chegar aqui ele está colocando em torno dos 100 mil dólares. Ele está colocando aqui em torno dos 100 mil dólares, até porque quando ele fez esse gráfico, foi em janeiro, o preço do Bitcoin estava muito mais baixo, né? Estava em torno de 40 e poucos mil dólares. Mas vamos olhar agora no nosso próprio gráfico e comparar com o último ciclo de alta que a gente teve. Olha só, primeiro de tudo, no último ciclo de alta, vamos comparar do ponto mais baixo até o ponto mais alto que ele atingiu. O ponto mais baixo do último ciclo de alta foi cerca de 3 mil e pouquinhos dólares, 3.500 dólares. E o ponto mais alto do último ciclo de alta foi cerca de 65 a 66 mil dólares. Isso dá uma alta pra gente de 1.900%, tá vendo? Deu uma alta de 1.900% pra gente. Se a gente puxar e fizer exatamente essa conta do nosso ponto mais baixo desse ciclo de alta, que foi cerca de 16 mil dólares que a gente caiu, até exatamente os 1.900 dólares, até exatamente os 1.900 dólares, a gente chega a mais de 300 mil dólares de lucro. Olha isso, mais de 300 mil dólares de lucro, segundo essa previsão, se for exatamente igual ao ciclo de alta passado. Mas, Sharkão, vai ser igual o ciclo de alta passado? Eu acho que não vai ser igual ao ciclo de alta passado, porque cada vez a gente tem altas menores, porque o ativo está atingindo uma capitalização de mercado maior, ele está amadurecendo mais, a gente tem flutuações menores, ou seja, a alta vai ser menor e a baixa, as quedas também são menores. Ou seja, eu não acredito que a gente vai chegar nesses 1.900%. Mas, se a gente chegar em metade disso, pode ser? Metade? Não 1.900%. Se a gente chegar em metade disso, a gente vai atingir cerca de 800% de alta, do ponto mínimo ao ponto máximo. 800% de alta, a gente chega a 130 mil dólares. Em torno de 130 mil dólares de alta máxima, sendo conservador, pegando só metade
metade da alta máxima que a gente atingiu no ciclo passado. E agora, vamos ver, aqui a gente viu do ponto mínimo. Vamos ver, não do ponto mínimo, mas do ponto máximo, desculpa, do ciclo retrasado até o ponto máximo do último ciclo. Ó. Do ponto máximo do ciclo de 2018, o ciclo retrasado, até o ponto máximo desse ciclo de 2021, a gente teve 235% de alta. Tá vendo? Eu botei aqui, ó, 235% de alta. A gente saiu de cerca de 18 mil dólares até mais ou menos 65 mil dólares, 235% de alta. Vamos botar exatamente aqui, olha só, vamos botar 235% de alta, a gente consegue botar desse ciclo aqui, que a gente chegou a exatamente 69 mil dólares, cerca de 69, 68 mil dólares, 235%. Ele chegaria para a gente a 235 mil dólares, mas como eu quero ser conservador para vocês, vamos pegar metade desses 235%, daria mais ou menos 100, 120%. Vamos colocar aqui 100, 120%, ele coincide exatamente com essa alta dos 820%, que também é metade do ciclo anterior, dos 1.900%, metade dá cerca de 800%, e ele dá aqui cerca de 130, 140 mil dólares. 130, 140 mil dólares. Sharkão, qual é a sua previsão, qual é a sua dica, qual é a sua estimativa de alta? Eu acredito em torno de 130 a 150 mil dólares. Em média, 130 a 150 mil dólares. Sendo muito conservador, jogando para baixo, 100 a 120 mil dólares. Sendo otimista, sendo muito otimista, a gente pode chegar nos 300 mil dólares. Mostrando para vocês se a gente tiver um ciclo de alta aí, justamente porque antes a gente não tinha essa demanda pelo institucional, essa demanda que veio através dos ETFs, a gente não tinha isso, a gente está tendo muita novidade vindo aí, Hong Kong também liberando o ETF tanto de Bitcoin quanto de Ethereum, enfim, com essa nova demanda, se a gente conseguir uma previsão bem otimista e o Bitcoin seguir esse ritmo bem otimista, mais de 1.900% aí de alta, chegando a mais de 300 mil dólares. Sharkão, quando você vai começar a vender? Vamos vender? Chegou a 120 mil dólares, vende um pouquinho. Chegou a 140 mil dólares, vende um pouquinho. Chegou a 180 mil dólares, vende um pouquinho. Chegou a 100 mil dólares, vende um pouquinho. Vamos vender conforme for subindo, tá vendo? Conforme o Bitcoin for subindo, 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 a gente vai vendendo, entendeu? Porque entre altas e baixas ele vai subindo, entendeu? A gente vai vendendo conforme ele for subindo e fazendo o preço médio. Se o seu preço médio nesse ciclo de alta chegar aí a 130 mil dólares, seu preço médio, 150 mil dólares, 180 mil dólares, tu já fez 2, 3 vezes aí o dinheiro que você botar em Bitcoin. Imagina o seu patrimônio subindo 2, 3, 4 vezes. Imagina o dinheiro que você botar subindo 2, 3, 4 mil vezes. E você, qual que é o seu palpite pro halving do Bitcoin, para a alta máxima desse ciclo após o halving do Bitcoin? O que você acha? Se você assistiu esse vídeo até o final, digita halving aqui, comenta halving se você assistiu esse vídeo até o final. E meu Deus do céu, eu acho que a gente vai lucrar muito nesse ciclo. O que vocês acham? Lembrando, se inscreve no canal, ativa a notificação. Link para você operar na BingX, que é a corretora que a gente opera, a melhor corretora que tem, tá aqui embaixo também. Beijo, galerinha!